Eu sou a Maria José, tenho 76 anos, sou natural de Zambujeira, nascida e criada. Para mim o dia de Pão por Deus era um dia muito bom, é bonito, eu gostava muito de ir. Havia pessoas que davam umas batatas doces das mais pequeninas, umas maçãzinhas muito pequeninas, que aquilo sabia tão bem. Não tínhamos, meus pais não tinham maçãs, e quem tinha era isso que dava. Nas lojas dava roçados. Havia uma senhora ou outra que fazia pão doce, que eu não sei a receita, mas era tão bom, e dava uma fatiinha a cada criança, mas não a todos, para render, para chegar a toda a gente. E assim era o dia de Pão por Deus. A minha mãe fazia anos nesse dia e eu gostava muito do dia de logo de manhã começar a pedir os Pão por Deus com os meus amigos, mas a minha mãe gostava muito de ir ao Senhor Jesus de Carvalhal. Eu gostava que nós fôssemos todos. Eu ficava muito triste, mas tinha que acompanhar a minha mãe. Eu sou a Maria das Dores Matos Pereira, tenho 77 anos e quando comecei a pedir o Pão por Deus já podia ter uns 8 ou 9 anos, porque meus pais não eram muito amantes de eu andar a pedir e fora de casa naquela altura. E depois uma senhora dava, não fazia naquela altura muitas broas, mas era o pão doce. Levava a canela, a erva doce e açúcar e mais coisas. E era uma pessoa também, cada zambujeira, que dava maçãs. Naquele tempo eram aquelas maçãzinhas pequeninas que a gente gostava muito, porque naquele tempo não havia maçãs assim como há hoje. Era pouca gente que tinha maçãs. E pronto, e corríamos aí o lugar todo a pedir o Pão por Deus, junto com os outros miúdos. Era uma festa a gente ir pedir o Pão por Deus, andar aí de porta em porta a pedir o Pão por Deus. Eu, quando comecei a fazer as broas, aprendi foi com a minha sogra. Era azeite fervido na farinha de milho, erva doce, canela e o açúcar. E nós, não sei se sabíamos nesse tempo, mas eu acho que nós não era. Naquele tempo, não havia nozes. Não havia isso como agora. Eu fui muito cedo servir, aos 11 anos fui servir, de maneira que não fazia, se a minha mãe fazia, acho que não. Mais tarde, depois já vim de servir e fui aprender, foi a coisa ser diferente, já havia mais uns dinheirinhos. A minha mãe depois começou a fazer umas broas em casa. Aí fiz com ela. Então era trigo. Naquele tempo eu acho que ainda não se punha o milho como hoje. Era só farinha de trigo, erva doce e canela, o açúcar. E depois mais tarde começou-se a pôr então talvez umas nozes ou isso, mas muito mais tarde. Porque nem toda a gente tinha nozes, nem havia dinheiros para isso. Claro que cozíamos no forno de lenha, minha mãe tinha um forno grande, onde cozia o pão, e nessa altura fazíamos umas broazinhas. Mas mais tarde, quando eu me casei, já foi diferente. Já metia nozes, pinhões, e então metia um bocadinho de farinha escaldada em azeite. Foi-se modificando a receita, não sei, ouvir de uma pessoa e outra. E foi-se melhorando assim. A gente estava a amassar as broas. Punha-se a canela, a erva doce, o açúcar, tudo. Fervia-se um bocadinho de azeite por cima do milho.
E depois, quando estava amassado, a gente fazia uma cruz por cima e dizia: Nossa Senhora crescente, com a saúde com mais gente e luz do mundo, a parte fez o pude. Pai Nosso, Santíssimo Sacramento. Pequenino, como é que era o pão por Deus cá na Zamejeira? Sim. As crianças andavam na rua, o que é que pediam? Na rua, tudo. Oh, só 4, 5 cada um, 7, 8 cada um. Que agora estão com o outro. Eu já tenho isto, já tenho aquilo, já tenho aquilo. Ah, tudo. E depois daqui arrancar o caminho sem chave. E o que é que as pessoas davam naquela época? Broas. Broas? Broas, havia broa. Quem oferecia a broa era uma beleza. Era. Eles corriam a Seixal, corria. Até à noite. Há quem diga também que ofereciam pão doce. Recorda-se? Era lá na minha embaixo. Era? Também recorda-se? Pão doce. Para fazer pão doce, agora não sei onde é que ela aprendeu. Ela fazia pão doce. E como é que se fazia esse pão doce? Não sabe? O doce, claro, era para farinha de trigo e milho misturado e levar os temperos das broas, tudo, ficava lá pão doce. Achei para todos. Até, e no dia de finados, como é que era a tradição antigamente? De finados, como estou a dizer, ir a botar a sua dormir em casa, a coisa, e o sino a tocar, e logo por tudo alerta, a rezar, tudo a rezar. Não havia ninguém que não rezasse. Creio eu que não, que tudo a rezar. E depois, vamos avançar, e a missa era cedo, madrugada, e depois íamos à missa. E o sino tocava toda a noite? Ou... Toda a noite, era até o padre chegar. E quem é que tocava o sino naquela altura? Era o Fernando Mourão Augusto. O meu cunhado Zé também, lá também se misturava também lá. Até se andar uma vez, até dar a unha lá dentro. Cada um queria tocar o sino. É que tocaram a noite inteira, com certeza eram rendidos, ou não? Tudo o sino estava sempre tão. E rezar, a gente rezar o que sabia. Sabiam que os velhos ensinaram aos pequenos. Então não era, aquilo era uma...
Mas rezavam o quê? O terço? Alguma oração? Era o terço, e depois a gente vestia-se e ia para a missa. Ia para a missa. O padre dizia a missa, o padre ia embora, ainda era escurinho, ainda quase para assim dizer, não estava cá o padre. Não estava, não. Era aí. O padre estava da casa do Tonho do Bonero lá em cima. Estava ali. E quem tratava do padre era o Eugênio Amadeu. É que tratava do padre. E eu depois, quando era de fazer, estava lá um dia que era almeado, que era de comida, e dizia o Eugênio Amadeu assim, ó seu padre, nem sei o que é que é fazer para o seu padre hoje, reformar, de santo, até como é que fazer? Diz ele assim, faça isso não tem importância nenhuma. Faça isso, não tem importância nenhuma. Faça isso, ele Queria comer. Porque nessa Isso altura... é mentira, não é verdade? Nessa altura havia preceitos, digamos assim, nesse dia as pessoas não podiam comer alguma coisa ou... De comer. Sim. Então, pois, Assim como às sextas-feiras. exatamente, foi uma sexta-feira. Ah, Fez uma sexta-feira. Os outros, assim, por exemplo, eu e o pessoal, não comia porque era carne, é feriado. E ele disse, passa o que eu faço. Como? Foi o padre. O padre que fez isso. até uma pergunta, no dia de finados também a pediam pelas almas? Então, pedido das almas. Isso era ter que ir à Área Branca, Casal Sequeira e Seixal, e aqui Zambujeira, pedir. À Beira não íamos, à Beira das almas. À Beira não íamos. E o que é que as pessoas davam para as almas? Dava muito. Dava, por exemplo, um destes Bonifácios que estava ali em Seixal, os pais destes que estão aí, alguns vivos, vinham tocar guitarra. O Bonifácio era um deles, o pai dele era um deles, o Tonho era um deles. O Tonho casou aqui com uma filha da Adelina do João da Brincadeira, da Brincadeira, ali, e ela está lá, a filha está lá do lar, é lá a filha do lar. Até, e era um grupo ainda de quantos homens que andavam a pedir para as almas? Era, um levava a saco, outro levava uma porta-toicinho enfiado num caniço, ou assim, pepino, toicinho, outro teria o seu cobaço para os ovos, outro era sempre assim. Até, e as pessoas ao pedir para as almas também tocavam? Como há pouco estava a referir que... E para as almas não tocava, quem tocava era quem andava a acompanhar a pedida. Ah. Quem andava a pedir as almas. Então, e essa pessoa do Seixal tocava guitarra e havia outras pessoas que tocavam também outros instrumentos, ou não? Quantos... Não tocavam nada, era só eles. Ah, é só ele. Era só eles. Eles vinham cá, ensinamento do meu pai e de mãe. Pois. Dava a roda de cá do lugar, depois quando era do fim, que era sempre do fim cá, depois iam cantar as janeiras, quem era sabe, lembro-me de parte dele, mas lembro-me de X Calçada. E X Calçada, como era a quinta, que alçava a voz, era da casa dele, à noite. Depois estava muita gente ali a ouvir.